Durante a Copa, Vancouver vai parecer o paraíso na Terra, e é exatamente aí que mora o perigo. Você vai ver as imagens e sentir uma vontade absurda de morar aqui, mas eu tô aqui para te mostrar o que a televisão não vai te contar, o risco de tomar a maior decisão da sua vida baseada em uma mentira visual. Eu sou Adriano Carlos, da Nova Colmeia, e eu moro em Vancouver e amo essa cidade, mas é exatamente por amar esse lugar que eu me sinto na obrigação de te dar um choque de realidade. Porque o que você vai ver na TV durante a Copa não é Vancouver, é um cenário montado para te seduzir. E eu preciso te alertar sobre 3 armadilhas que pegam muita gente que tá pensando em morar fora. E a terceira é a mais traiçoeira de todas, porque você pode amar uma cidade e mesmo assim odiar morar nela. E se você não entender essa lógica, você corre o risco de ser o próximo a postar uma foto linda no Instagram enquanto chora de arrependimento aí no privado. E fica até o final, porque eu vou te mostrar também um teste muito simples que eu usaria hoje antes de escolher qualquer cidade do mundo, inclusive Vancouver. E vamos começar pela primeira armadilha. Armadilha número 1. Durante a Copa, Vancouver vai estar em modo evento. Vai ter aqui estádio cheio, vai ter turista de vários países, vai ter gente gravando vídeo, tirando foto, postando reels e mostrando cada cantinho bonito da cidade. Quem tava aí na Copa do Mundo aí no Brasil em 2014 sabe do que eu tô falando. Eu mesmo vou estar no meio disso com meu filho e tenho certeza que vai ser uma experiência maravilhosa. Mas presta atenção, uma cidade em dia de Copa tá mostrando um dos melhores dias dela. E você não pode decidir onde você vai construir a sua vida olhando somente pro melhor dia de uma cidade. Porque uma coisa é assistir um jogo aqui, outra coisa completamente diferente é morar aqui. Morar fora não é viver em modo evento. É a fila do mercado na terça-feira chuvosa, é pagar aluguel todo mês, é resolver documentação, é trabalhar, levar o filho pra escola, lidar com o imposto, com o clima, com a distância, com a saudade, com a rotina, tudo junto e misturado. E isso não aparece em reels bonitinho não, muito mesmo na televisão. Só que tem outra armadilha, e essa pega principalmente quem gosta muito de viajar. Pois é, porque turista e morador podem caminhar pelas mesmas ruas, mas eles não vivem a mesma cidade. Essa segunda armadilha é um erro clássico, mas se lembra de uma coisa, tá? Nada se compara ao que eu vou te contar ainda na terceira armadilha, que é onde a maioria das pessoas realmente quebra a cara. Mas antes disso, vamos aqui, ó, na armadilha número 2. Quando você viaja, você escolhe a época do ano, escolhe o bairro, o hotel, o restaurante, o passeio, escolhe quanto vai gastar, escolhe até quando vai embora. Já o morador luta, ele luta com um orçamento que não estica, ele briga com um trânsito que a TV não mostra, ele engole a seco a saudade no meio de uma terça-feira cinzenta. O turista vive um sonho com data de validade. O morador, ele vive a realidade que a fatura do cartão não perdoa, porque a vida real não cabe num roteiro de viagens. Ó, você quer ver? Para um pouquinho aqui e pensa na sua própria cidade, tá? Você mora no cartão postal dela? Você almoça todo dia naquele restaurante maravilhoso que aparece lá no Instagram? Você passa toda terça-feira passeando em ponto turístico? Provavelmente não, né? Então por que você escolheria um outro país imaginando que vai viver como turista pro resto da vida? E esse é um grande erro das pessoas que fazem a famosa visita exploratória, já ouviu falar? Ou que simplesmente se apaixonam aí por uma cidade quando estão turistando pelo mundo. Ou então vendo os vídeos de viagens maravilhosos por aqui, sacou? E se essa diferença entre visitar e morar já virou uma chavinha aí dentro da sua cabeça, deixa o seu like aqui, tá? Eu sei, dói ouvir isso, mas é melhor doer agora do que no seu bolso daqui a 2 anos, não é não? Olha, mas agora vem uma pergunta importante aqui pra você. Se você não pode escolher uma cidade só porque ela é bonita, como é que você escolhe então? Foi exatamente essa pergunta que eu precisei responder quando eu decidi vir aqui pra Vancouver. Eu não vim parar aqui por acaso. Eu e a minha esposa, a gente já tinha vivido em outros lugares. Eu já tinha passado pela França, pela China e pelo Brasil, obviamente, pela Ucrânia. E quando chegou a hora de decidir o próximo passo, a gente não abriu um ranking de internet e escolheu a primeira cidade bonitona que apareceu, não. A gente comparou países, comparou cidades, comparou segurança, documentação, comparou oportunidades, comparou o tipo de vida que fazia sentido para nossa família naquele momento. E foi assim que o Canadá, e mais especificamente aqui Vancouver, apareceram como um caminho coerente pra gente lá em 2018, quando a gente veio pra cá. Não porque Vancouver era a melhor cidade do mundo, não era por isso, mas porque fazia sentido pra vida que a gente queria construir naquele momento. E sem perceber, eu tava aplicando uma ideia que depois virou a parte do meu método viagem. Porque se você não sabe o que você tá tentando construir, qualquer cidade bonita parece uma resposta. Ó, dá uma olhada no card aqui que vai aparecer o vídeo pra você. Mas antes, continua nesse aqui que ainda tem, ó, aquela terceira armadilha que eu te falei. E se você quer parar de escolher um país pela propaganda e começar a pensar na sua mudança com mais clareza, se inscreve agora na Nova Colmeia, porque aqui a gente não fala só de atravessar uma fronteira, a gente fala de construir uma vida fora que realmente faça sentido pra você.
E eu já consigo ouvir alguém falando aí do outro lado aí. Ah, Adriano, é fácil falar aí pra você, né? Você mora em Vancouver, vai assistir a Copa com seu filho, vive no Canadá, agora quer mandar os outros tomarem cuidado? Sim. Exatamente por isso, porque eu gosto de morar aqui, eu gosto da natureza, eu gosto da segurança, eu gosto de criar os meus filhos aqui, eu gosto muito da vida que eu construí aqui no Canadá. Mas eu também sei o que a câmera não vai mostrar pra você. A câmera, ela mostra a montanha bonitona, mas ela não mostra a conta em dólar no final do mês. Ela vai mostrar o estádio maravilhoso daqui, tá bonitão, mas não mostra o aluguel caro. Mostra o parque, mas não mostra a dificuldade de recomeçar a sua carreira quando você chega. Mostra a cidade limpinha, mas não mostra a solidão de quem chega aqui sem conhecer ninguém. Vai mostrar o jogo da Copa, obviamente, mas não mostra a terça-feira comum depois que a festa acaba. E agora vem a armadilha mais traiçoeira de todas, porque ela engana até quem viajou bastante. Armadilha número 3. Gostar de um país não é suficiente. Você pode amar visitar um lugar e odiar morar nele. E também pode acontecer o contrário, você pode achar uma cidade meio sem graça como turista ali, mas descobrir que ela é excelente para construir uma vida, sabia? Porque visitar e morar são experiências completamente diferentes. Como turista, você vê os lugares mais bonitos da cidade, mas talvez depois de se mudar para lá, o seu orçamento não vai colocar você onde você ficou não, bonitão. Você vai ficar bem longe dali, você não vai conseguir pagar aquele canto legal. Talvez até mesmo o clima pese bem mais do que aquele verão gostoso que você visitou a cidade. Talvez aquela cidade simplesmente não combine com a rotina que você deseja viver. E isso não significa que a cidade seja ruim. Significa só que ela pode ser errada para você. Isso aconteceu comigo em Paris. Sim, Paris, a cidade de luz, acredita? Eu acho Paris uma das cidades mais lindas do mundo, eu já falei isso daqui várias vezes aqui. Sério, sempre que eu tenho oportunidade de voltar pra lá, passear, passar uns dias lá, encontrar os meus amigos, comer comida gostosa, tal, passear na cidade, eu adoro cada minuto. Mas eu não voltaria a morar em Paris não, sabia? E não porque Paris seja ruim, muito pelo contrário, eu tenho amigos que moram lá e adoram. Mas uma coisa é visitar Paris, outra coisa completamente diferente é construir a sua vida em Paris. E pra mim, pessoalmente, aquela cidade não funcionou. Em Paris, eu lembro de caminhar por ruas lindíssimas, dignas de filme, aliás, que já apareceram até em filmes, e senti um vazio no peito, porque por trás daquela fachada toda, histórica, linda, maravilhosa, eu não me sentia em casa. Eu era um estranho numa cidade maravilhosa, que simplesmente não falava a minha língua emocional. E é por isso que a pergunta não é, eu gostei dessa cidade? Muito menos, essa cidade é bonita? A pergunta certa é, que vida eu conseguiria construir aqui? Entende o seguinte, não existe lugar perfeito, mas existe o lugar certo para o momento de vida que você se encontra. Só que eu sei que essa pergunta ainda pode parecer meio abstrata, então deixa eu te dar um teste simples aqui, um teste que ajuda a tirar a cidade do Instagram e colocar ela na vida real. Eu chamei esse teste de o teste da terça-feira comum. Quando você estiver pensando em morar numa cidade, não imagina só o final de semana. Imagina uma terça-feira comum. Onde você conseguiria morar de verdade com seu orçamento? Quanto tempo levaria para chegar no trabalho? Como você faria o mercado? Como é que funcionaria a escola dos seus filhos lá? Como resolveria um problema de saúde? Como é que você ia lidar com o clima? Ou com a distância da família e dos amigos? Porque é na terça-feira comum que você descobre se uma cidade ela serve para sua vida. Não no jogo da Copa, não no passeio de fim de semana, não na viagem de férias, não nesse Reels bonitinho aqui, não. Na terça-feira comum. Porque se o seu plano só funciona no sábado, ele ainda não é um plano. E agora você entendeu por que eu dei esse nome aqui pro teste, né? Porque é na terça-feira que a festa já acabou, a ressaca do final de semana já passou e a vida real começou. E olha, presta atenção nisso porque é importante, tá? Eu não tô falando pra você deixar de sonhar, muito pelo contrário. O encantamento importa. É ele que faz você olhar pra Vancouver durante a Copa e pensar, caramba, que lugar incrível. E é incrível mesmo, que cidade linda que é essa daqui. E esse encantamento inicial, ele é necessário, porque ele pode ser o primeiro empurrão que você precisa pra uma mudança maravilhosa. O problema começa quando você transforma esse encantamento em plano sem passar pelo filtro da realidade. Encantamento é emoção, clareza é critério, e você precisa dos dois, porque uma imagem bonita pode despertar um sonho, mas não pode tomar uma decisão enorme no seu lugar. Se você sentiu um frio na barriga agora com esse teste da terça-feira, é porque você percebeu que ainda tem pontos cegos aí no seu plano. E para você não ter que aprender isso na porrada, como muita gente aprende, eu estruturei uma mentoria, a mentoria Sair do Brasil com Clareza. É o GPS para você não ser enganado aí pela vitrine, para ajudar você a organizar essa decisão antes de colocar dinheiro, carreira e família dentro de uma mudança enorme. O link para conhecer a mentoria tá na descrição do vídeo e no comentário fixado. Então, sim, assista a Copa, se inspire
respire, veja Vancouver, veja o Canadá, veja os Estados Unidos, veja o México, veja o mundo. Eu também vou viver esse momento aqui com os meus filhos e tenho certeza que vai ser uma memória maravilhosa pro resto das nossas vidas. Mas não confunda memória bonita com plano de vida. Porque a pergunta não é, eu moraria nesse lugar? A pergunta é, que vida eu conseguiria construir aqui numa terça-feira comum? E se você quer sair desse modo aí, fantasia, e começar a pensar a sua mudança com mais clareza, entra pra Nova Colmeia, porque é exatamente para isso que esse canal existe. Mas presta atenção, mesmo depois de separar vitrine de realidade, você ainda pode escolher o lugar errado se continuar procurando o tal do melhor país para morar, porque essa pergunta ela tá errada. E nesse vídeo aqui, ó, eu vou te mostrar qual que é a pergunta certa para encontrar um país que realmente faça sentido para a sua vida, a sua Nova Colmeia. Então, clica que eu tenho certeza que você vai gostar, hein? Te vejo lá. Fui!